estava orando, nas minhas orações particulares, o Espírito Santo ministrou para mim, trouxe aquela palavra que diz que antigamente, na antiga aliança, a presença de Deus, ela era carregada dentro de uma arca, né? E era uma presença tão forte, tão gloriosa, era fogo puro ali, irmãos. Tanto é que se uma pessoa tocasse indevidamente naquela arca, a pessoa naquele momento ali, ela morria. Era muito santo, não era qualquer um que podia tocar, não era qualquer um que podia ministrar perante aquela presença. Os sacerdotes tinham que se santificar, se consagrar, para estar ali mediante aquela presença de Deus, o próprio Deus, a glória de Deus, dentro de uma arca. Só que na nova aliança, irmãos, o Senhor não se limitou mais dentro daquela arca. O Senhor, Ele veio habitar dentro de mim. O Senhor veio habitar dentro de você. Amém? Aquela mesma presença que estava dentro daquela arca, aquela mesma presença, a Bíblia fala que certo dia, irmãos, levaram aquela arca, os inimigos, os filisteus, roubaram a arca, roubaram a presença, levaram Deus da terra deles e se deram mal, porque a presença de Deus destrói os inimigos, amém? Destrói as doenças, destrói o diabo, destrói as obras do inferno, irmãos. E aí, mais que rapidamente, mais que depressa, os filisteus vêm e falam: não, vamos devolver essa arca, essa presença não é para ficar aqui, não pertence a nós. E eles devolvem para o povo de Deus. Irmãos, e aí a arca é levada para a casa de um homem chamado Obed-edom. E durante 3 meses, essa arca fica lá. A presença de Deus, o próprio Deus fica dentro da casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que ele e toda a sua casa prosperaram. Amém? Foram abençoados, foram transformados, foram enriquecidos. Por quê, pastora? Porque o próprio Deus estava dentro da casa deles. Estava ali. Só que agora eu não preciso mais da arca, você não precisa mais da arca, porque o que eu preciso, o que você precisa, você já tem. Amém, irmãos? Deus está dentro de você. Deixa eu fazer uma pergunta: quem recebeu Jesus? Quem entregou a vida para Jesus como seu Senhor e Salvador aqui? Amém? Você já confessou a Cristo? Já, irmãos? Já? O próprio Deus veio habitar em você. E essa presença vivificadora, essa presença curadora, essa presença tem poder para destruir qualquer doença que tentasse se levantar no seu corpo. Não fica. Não fica. Ah, pastor, eu fui ao médico e o médico disse que eu estou com um problema nos rins. Pastora, que eu estou com uma pedra na vesícula. Pastora, que surgiu um pequeno cálculo renal, que surgiu um pequeno nódulo, um pequeno cisto. Pastora, surgiu algo diferente no meu corpo e o médico detectou por meio de um exame. Eu vou falar para você, irmãos, você carrega uma presença tão poderosa dentro de você, que esse Deus que habita dentro, Ele tem poder para desfazer esse cálculo, Ele tem poder para desfazer essa pedra, Ele tem poder para desfazer esse câncer. Amém, irmãos? Amém? Diga assim comigo, diga eu. Vamos falar com fé, vamos lá? Para tremer as paredes, irmãos, da igreja aqui hoje. Diga eu carrego uma presença tão gloriosa, capaz de desfazer a obra do diabo. Amém, irmãos? Não fica. Você só precisa entender isso hoje. Você só precisa crer nisso hoje. Quantas vezes, irmãos, né? Quando nós não cremos, porque uma pessoa que não crê, como ela se comporta, pastora? Ela sai, entenda, irmãos, pelo amor de Deus, o que eu vou te falar, eu vou falar com todo o temor a Deus. Não é que você não deva pedir oração. A própria Bíblia fala, se tem alguém doente, faz o quê?
Se tem alguém doente, chame os presbíteros, né? Que o pastor vai orar por você, vai ungir você. Você pode, pastora, depois do culto, pode vir aqui, eu vou te ungir com óleo, em nome do Senhor. E a Bíblia diz que a oração da fé salvará o doente se ele tiver cometido pecados, não é? Serão perdoados. Você pode fazer isso. Mas quando uma pessoa não crê, ela pede oração toda hora, todo dia, pela mesma coisa. Meu irmão, se você já recebeu uma oração, creia. Creia. Sustenta isso. No nome de Jesus. E eu vou dizer para você, o diabo, ele é o mestre em fazer o que, irmãos? Tentar colocar dúvida no nosso coração. Ele vai sugerir para você, né? Você não foi curado? Então é por que o caroço ainda está aqui? Irmãos, dá risada na cara do diabo e diga: Satanás, eu não vou olhar para a sua circunstância, eu não vou olhar para a sua sugestão, eu vou olhar para aquilo que o Senhor me disse na sua palavra. Amém? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. A Bíblia vai dizer, irmãos, eu quero que você leia comigo o próximo versículo. Olha o que a Bíblia vai falar aqui para nós, vamos lá. A Bíblia diz assim, onde nós paramos, tá? No versículo 46, na segunda parte, João 4:46, parte B diz: onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Você vê que não era uma doença qualquer. Toda doença, irmãos, você não pode se conformar. Pastor, é só uma doençazinha. Toda doença é do diabo, que vem para roubar, matar e destruir. Porque às vezes as pessoas, não, pastor, é uma doença grave, então vamos combater. Mas ainda que não seja uma doença tão grave assim, você não deve aceitar. Amém? E Jesus cura todas as doenças. Só que no caso do filho desse homem, a Bíblia diz que ele estava quase morrendo. Era uma doença agressiva. Era uma doença séria. E a Bíblia diz que ele estava quase morrendo. Ou seja, essa doença levava à morte. E quando ele ouve, Jesus está voltando, aquele Jesus que transformou água em vinho, aquele Jesus que faz milagres, aquele Jesus curador, aquele Jesus transformador, a Bíblia fala que ele já se prepara para encontrar com Jesus. E ele chega para Jesus e ele conta toda a situação do filho. E aqui para nós, por isso há poder na intercessão. Talvez tenha alguém da sua família que esteja desenganado, da medicina, alguém que esteja desenganado da sociedade. E as pessoas falam: essa pessoa não tem mais nada a se fazer, é uma pessoa perdida. Mas a boa notícia aqui é que Jesus veio para salvar o perdido. Amém, irmãos? Ele veio para salvar o que estava perdido. Então, às vezes a pessoa está perdida nas drogas, nas más companhias, no crime. E você se achega com fé diante de Jesus e ora em favor dessa pessoa. E Jesus não nega a oração, resposta de oração. Mas tem que perseverar. Amém? E esse